o livro de Isaías, capítulo 51. Glória a Deus. Eu vou ler todo ele, tá? Amém. Ouvi-me vós, os que procurais a justiça, os que buscais o Senhor. Olhai para a rocha de que fostes cortado e para a caverna do poço de que fostes cavado. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque era ele único, quando eu o chamei, o abençoei e o multipliquei. Fiquemos por enquanto aqui. Esta é uma palavra de conforto para Sião. Esse capítulo todo ele está falando, está fazendo um chamado à esperança, à expectativa. A fé é convicção, é a certeza. E a fé ela vale muito mais para os momentos que a coisa não está muito legal. Quando está tudo bem, né, como eu sempre digo aqui, quando está tudo bem a gente não precisa da fé. A fé ela é utilizável nos momentos mais críticos da nossa existência, nos momentos mais difíceis que nós estamos passando, né? E o capítulo 51 de Isaías, ele é chamado capítulo da esperança, né? É Deus falando para os filhos de Abraão que eles não devem abrigar nenhum temor, porque o braço do Senhor irá libertá-lo da escravidão, renovando seus prodígios do passado. Que eles não deveriam ficar com medo com a fúria dos opressores, que eles não poderiam fazer nada contra o povo de Deus, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Amém, Jesus. Amém? E a Bíblia diz aqui no versículo 2, diz assim, olhai para quem? Abraão. Olhai para Abraão. Quem é que já deu uma olhada para Abraão? Quem é que já estudou a história de Abraão? Já estudou. Quem já estudou a história toda de Abraão, deu uma olhada, né? Olhou para Abraão, nosso pai, e para Sara, né? Que nos deu a luz. Através deles, pela fé em Cristo Jesus, nós também somos filhos de Abraão e de Sara. E a palavra do Senhor diz que nós devemos olhar para Abraão. Abraão estava, como diz os catarinas, estava de boa. Acho que não é mais nem um dizer catarinense, né? Acho que o Brasil todo diz isso, né? Abraão estava de boa na sua família, na sua parentela, na sua casa, E um belo dia Deus se manifesta para ele, Na verdade, quem estudou a Bíblia vai ver que Deus, na verdade, ele toca a família de Abraão para vir mais para perto do lugar onde Deus queria trazer Abraão. E Deus, um belo dia, se manifesta para Abraão. E diz para ele sair do lugar de onde ele estava e vir para um lugar onde Deus tinha para ele. Só que Deus não disse qual era esse lugar. Só disse que havia um lugar para ele, para Abraão. E Abraão, estando de boa, estando junto à sua família, junto à sua parentela, a Bíblia diz que ele tinha servos, a Bíblia diz que ele tinha bens. Então, o pai dele, Terã, sai da terra onde eles estavam, saíram da Mesopotâmia, em direção, a Bíblia diz lá na história de Abraão, começando pelo pai dele, diz que ele sai da Mesopotâmia, de uma cidade lá, e eles vêm vindo em direção à Palestina. A intenção do pai de Abraão era vir para a Palestina. Está lá na Bíblia Sagrada. Só que no meio do caminho, Tera, ele para. Ele para nessa trajetória, ele para. E ali diz a palavra do Senhor que o pai de Abraão vem a falecer. Ele falece, porque na verdade o chamado não era para a família de Abraão.
O chamado era para Abraão e a sua esposa. Esse era o chamado de Deus. E olhando para Abraão, como diz a palavra do Senhor, nós entendemos que depois que o pai dele morre, ele, movido por alguma coisa, impelido por algo, que talvez ele não entendesse no momento, ele continuou a jornada até a Palestina. A história mostra que ele trouxe um parente, porque sobrinho é parente. E não era para ele trazer parente. Era para vir ele e a esposa e os empregados que ele tivesse. E olhando para Abraão, a gente vê que ele sai de uma situação cômoda, de uma situação estável, de uma posição boa, ele estava bem. E ele sai e vem para a Palestina. E eu acredito que nesse trajeto dele, da Mesopotâmia à Palestina, ele tem que gastar o que ele tem, talvez ele perca algumas coisas no meio do caminho. E a história bíblica diz que quando ele chega na Palestina, depois de algum tempo, ele começa a passar fome. Estranho, né? O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o nosso Deus, o Deus da Bíblia, ele não é um Deus de confusão. Ele é um Deus do ouro e da prata, um Deus do universo, o Deus que tem tudo nas suas mãos. Amém? Aleluia. Mas o estranho é que esse Deus tira Abraão e Sara da sua zona de conforto, da sua zona de bem-estar, e trazem eles para a Palestina, um local onde estavam sempre em guerra, as diferentes tribos que existiam ali estavam sempre em guerra, e traz ele para ali, e a Bíblia diz que eles começam a passar necessidades. Talvez a gente não entenda, né? Muitas vezes a gente está fazendo a vontade de Deus, a gente saiu da nossa zona de conforto, e decidiu seguir uma impulsão, decidiu seguir alguma coisa que nos impeliu a fazer algo para Deus. E aí parece que as coisas tudo começa a dar errado. Olhai para Abraão. E olhando para Abraão, eu vejo que também na vida dele as coisas não deram tão bem assim no início, não. Eles passaram necessidades, eles tiveram que sair da terra que era para ser deles, eles saíram da Palestina e desceram para o Egito, porque eles sabiam que no Egito tinha alimentação, e eles vão até lá. E lá Abraão sente medo do povo egípcio, e combina algo com a esposa dele. E aí diz para ela, se caso perguntasse, que ela dissesse que eles eram primos, né? Eles não eram casados, não eram marido e mulher. Porque ele temia pela vida dele. Ele tinha medo. Ele não queria que a esposa dele e o povo que estava com ele morresse de fome. Mas ele também não queria morrer pela cobiça dos egípcios pela esposa dele. Então ele preferia viver o povo que estava com ele, mesmo sob opressão, mas dessa maneira. E Deus daí interfere. Deus interfere e de um modo assombroso, de um modo estranho, Deus abençoa Abraão, fala com o faraó, diz para o faraó olhar para Abraão, e o faraó olha para Abraão e entende que Abraão é um escolhido de Deus. E ali, obedecendo ao Senhor, ele manda Abraão e o seu povo voltar para a Palestina, mas eles não saem de mãos vazias, do Egito. Aí o faraó dá para eles o que é necessário, e eles saem dali já com algumas coisas. Amém? Mas a história mostra que Abraão andava de um lado para o outro, saía de um lugar,
ia para outro, e em cada lugar que ele ia, ele construía as tendas e construía um altar, e ali ele adorava o Deus que até então ainda era estranho para ele. Até então ele não conhecia aquele Deus que chamou ele lá na Mesopotâmia. Mas ele se curvava a esse Deus, aonde ele ia, ele fazia um altar. Você tem um altar lá no seu serviço? Você tem um altar lá na sua casa? Você tem um altar aonde você vai, você tem? Eu me lembro quando logo que eu saí da prisão, no primeiro amor, assim, aonde eu ia, eu sempre achava, no serviço onde eu estava trabalhando, eu sempre achava um cantinho para mim poder, depois do almoço, me curvar diante do Deus de Abraão. E Abraão fazia isso. Mas eles passavam dificuldades, havia muita luta, havia muita inveja e havia também um problema interno. O sobrinho dele já estava crescendo também, Deus estava abençoando materialmente, financeiramente, e se formou 2 grupos. E os grupos já estavam brigando entre si. Os pastores do sobrinho de Abraão e os pastores de Abraão, ao ponto de eles terem que se apartar. E a partir daí, então, as coisas começam a mudar para Abraão. Porque daí ele já não tinha mais um parente com ele. E aí Deus se manifesta para ele e diz para ele: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. E aí faz as promessas para ele. Aqueles que te amaldiçoar, eu vou amaldiçoar. Aqueles que te abençoar, eu vou abençoar. O teu escudo é sobremodo excelente. Mas Abraão tinha um anseio no seu coração. Abraão desejava ardentemente ter um filho. Aquilo era o que consumia ele, aquilo era o que deixava ele desgastado. Tanto é que por esse desejo, por essa busca ardente que ele tinha, esse desejo desenfreado, ele gera uma nação que hoje é inimiga dos israelitas, inimiga dos judeus. Ele gera um filho fora da relação dele com Sara, porque ele ainda não conhecia Deus. Ele não achava que Deus poderia dar um filho para ele com a Sara. A Sara já estava com uma idade avançada, a Sara já não tinha mais as regras das mulheres, significa ela não tinha mais condições de gerar um filho. Então Abraão, ele estava aprendendo a conhecer a Deus. E aí faz aquela bobagem de dar ouvido à sua esposa, que queria tanto também ter um filho. Ela oferece a sua empregada e ele gera um filho com essa mulher, com H. Gera o Ismael, que hoje são os árabes. E arruma mais uma luta para ele. Até que chega um momento em que aquilo que ele mais ansiava, Deus concede a ele. A sua esposa, aquela senhora, com idade avançada, e ele também, geram um filho. Geram o Isaac. E nós também. Na nossa caminhada, a gente talvez ainda não conheça muito bem ao nosso Deus. Talvez ainda a gente esteja que nem Abraão. Abraão é o pai da fé. Mas se nós olhar para Abraão, nós vamos ver que ele foi testado severamente. Ele foi testado, ele foi tirado de um local em que ele estava com a sua família, com a sua parentela, ele tinha os seus bens, ele estava de boa, mas ele foi tirado do bem-estar que ele estava e foi levado para uma zona de conflito, foi levado para uma situação em que eles passaram necessidade. E assim Deus foi se manifestando a ele, aos poucos. Deus foi se fazendo conhecido a ele. Queridos, uma coisa nós conhecemos a Deus através das Escrituras Sagradas.
Outra coisa é conhecer a Deus no dia a dia, nas nossas lutas, nas nossas dificuldades. Abraão é o pai da fé e não é à toa que ele tem esse título de pai da fé. Não é à toa que ele é chamado de amigo de Deus. Porque ele conheceu o Senhor. E não tinha esse livro. Não tinha o Velho Testamento e não tinha o Novo Testamento. Era falado de pai para filho. Os pais falavam para os filhos a respeito de Deus. E a história do conhecimento de Deus, ela foi construída através da vivência de cada um deles. Nós conhecemos a Deus um pouco mais, porque olhando para Abraão, nós aprendemos isso. Nós conhecemos um pouco mais a Deus. É um Deus que nos testa. É um Deus que muitas vezes nos tira da área de conforto. É Deus que nos leva às vezes a desafios que a gente acha que não vai conseguir superar. É Deus que permite com que os inimigos venham e enquanto a gente está cavando um poço, e aí os inimigos vêm, tomam como posse sua o poço. Não, essa terra é nossa e o poço que tu cavou é nosso também. Fica quieto. Outros vinham e em vez de tomar para si o poço, jogavam areia para dentro do poço, entulhavam o poço. Esse era o dia a dia de Abraão. Não é lindo a gente ler a história de Abraão, ver que coisa linda, que coisa maravilhosa? Mas será que a gente gostaria de estar na pele de Abraão? Chegar ao ponto de que aquilo que a gente mais anseia, Deus nos dá o que a gente mais anseia, mas daqui a pouco ele vem, depois que a gente se acostumou com aquilo que a gente mais ansiava, aí Deus vem e dizer, agora eu quero de volta. É complicado, e principalmente quando se trata daquele filho que a gente ama. Será que nós conseguiríamos passar por esse teste? De Deus nos dar um filho e depois vir e dizer para nós matar esse filho como holocausto para ele? É complicado, não é? Então, olhando para Abraão, nosso pai na fé, e para Sara, a gente aprende isso. A vida com Deus, ela não é fácil. No mundo nós vamos passar por aflições, mas nós temos uma palavra de Deus que nos manda ter bom ânimo e ter a certeza que assim como ele venceu o mundo, nós também venceremos. Amém. Em Cristo Jesus. Glória a Deus. Amém? Amém. Então, se todos nós nesse momento, talvez todos nós agora, estamos passando por dificuldades, por tribulações, por carência, por falta de alguma coisa, Abraão também passou por isso. Ele passou por isso. Amém? Amém. O versículo 3 diz, porque o Senhor tem piedade de Sião, terá piedade de todos os lugares assolados dela, e fará seu deserto como Éden, e a sua solidão como jardim do Senhor. Regozijo e alegria se acharão nela, ações de graça e som de música. Amém. Se neste momento não tem música, se neste momento está assolado, há uma palavra de conforto, há uma palavra de esperança. O Deus de Abraão é o nosso Deus. Assim como ele fez com Abraão, ele faz também conosco. Nós só temos que perseverar. Amém. Nós só temos que persistir. Nós temos que ter paciência e ser insistente em continuar. Amém. Continuar. Amém? Amém. Glória a Deus. A vida com Deus nesse mundo não é fácil. Não é fácil. O Pedro, ele diz, quando ele fala sobre sofrimento, eu gosto das cartas de Pedro, porque Pedro, ele fala sobre sofrimento. E ele diz, irmãos, não estranhei, se ardente prova vem sobre vós, para vos provar-vos. E olha, eu quero dizer uma coisa para vocês, não é só com vocês que está acontecendo, é com o mundo todo. Todos os filhos de Deus estão sendo
provados. Todos os filhos de Deus, sabe? Eu queria trocar essa palavra provado. Todos os filhos de Deus estão sendo levados a conhecer mais a Deus. Porque prova para nós é ser levado a conhecer um pouco mais o Senhor. Amém. Uma coisa é conhecer o Senhor teoricamente. Outra coisa é conhecer o Senhor na nossa vida, no dia a dia, na nossa luta. Aleluia. Certa vez, um homem se afogou no mar e aí tinha um senhor lá que viu ele se afogando e ele estava contando para alguma pessoa lá que ele disse assim: queridos, não é fácil quem está se afogando, porque eu vi alguém se afogando e eu quero dizer para vocês que não é fácil não. E aí a pessoa que estava se afogando e que conseguiu se salvar também chegou no momento, naquela hora que ele estava falando, era algum assunto sobre algumas provas que estavam passando, sobre afogamento, e alguém que viu está dando um testemunho. E esse que estava se afogando chega-se na roda lá do bate-papo e diz para eles: eu sei o que é se afogar, porque era eu que estava me afogando. Então, uma coisa é você ser testemunha de uma ação. Ser testemunha, olhar para Abraão e ser testemunha através das escrituras sagradas daquilo que Abraão falou, passou. É lindo tu poder assim ter uma oratória bacana, uma pregação bonita e dizer, incentivar as pessoas a ter fé. É muito lindo, né? Pegar o texto da Bíblia Sagrada e saber usar esse texto de uma maneira assim espetacular, empolgante, apaixonante, que as pessoas que estão te ouvindo também vão querer ser um pregador, um orador como você. Legal, né? Mas passar por aquilo que Abraão passou, essa é a diferença. E a Bíblia diz que o juízo começa pela casa de Deus. Amém. Começa por nós, queridos. Deus não quer que nenhum de nós se perca. Se há alguma coisa aqui que vai nos impedir de sermos salvos, Deus vai fazer de tudo para remover isso. Deus vai fazer de tudo para que isso saia do nosso caminho. Amém? Amém. Então nós olhamos para ele. Olhamos para Abraão. Versículo 4. Atendei-me, povo meu, e escutai-me, nação minha, porque de mim sairá a lei e estabelecerei meu direito como a luz dos povos. Perto está a minha justiça, aparece a minha salvação, e os meus braços dominarão os povos. As terras do mar me aguardam, e o meu braço e no meu braço esperam. Levantai os olhos para os céus e olhais para a terra abaixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça, e a terra envelhecerá como um vestido, e os seus moradores morrerão como mosquitos. Mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será anulada. Amém. Glória a Deus. Uma coisa é nós ouvirmos sobre o juízo final, né? O fim dos tempos. Ouvir as profecias, ler as profecias, né? Uma coisa, né? A gente está sabendo disso. Outra coisa é nós passar por isso. Porque é inevitável que isso aconteça. Não tem como evitar. Talvez nós não vamos estar na tribulação. Talvez nós não vamos chegar ali perto da grande tribulação. Mas que nós vamos também ter a nossa tribulação. Nós vamos ter. Que nós vamos ter a nossa grande tribulação, nós também vamos ter. Nós vamos passar por um grande teste, uma grande prova, nós vamos passar. Amém. É assim que se conhece a Deus. É assim. Não é só lendo a Bíblia que se conhece a Deus.
Há uma diferença muito enorme entre aqueles que conhecem a Deus na prática, no dia a dia, na luta, na dificuldade, na aflição, nas provas, e em relação àquele que conhece a Deus através de teologia, de estudo teológico, de bacharelado, de doutorado, de leitura da Bíblia, é completamente diferente. Talvez teólogos não vão suportar as provas que Deus vai enviar sobre a vida deles. Não foi lido agora há pouco a respeito de que Deus dá a sua sabedoria aos simples, as pessoas humildes? Deus quer se fazer conhecido no mundo através das nossas vidas. Mas como que ele vai se fazer conhecido ao mundo que jaz no maligno, que está predestinado à destruição para que venha um novo céu e uma nova terra? Como ele vai se fazer conhecido se nós ainda não o conhecemos tão bem como nós deveríamos conhecê-lo? Então prepare-se, queridos. Prepare-se. A nossa vida não vai ser só de luta não, mas a nossa luta vai ter muita prova, sim. Vamos olhar para Abraão. Vamos ver que Abraão, até mesmo quando estava ali na beira da morte, qual é a luta de Abraão na beira da morte? Lembram? Que luta foi que tinha dentro da casa dele, na beira da morte? Filho contra filho. Até perto de morrer, luta. Uma luta. Então é complicado. Neto contra neto. Glória a Deus, aleluia. Versículo 9. Versículo 8. Porque a traça os roerá como um vestido, e o bicho os comerá como a lã, mas a minha justiça durará para sempre e a minha salvação para todas as gerações. Todos os adversários, todos os inimigos, tudo aquilo que se levanta para fazer com que a gente não conheça o Senhor ou desista de conhecê-lo, eles vão cair. Eles vão cair por terra. Sabe? Eles só vão até um certo ponto, até um certo momento. Daqui a pouco essa luta vai passar. Daqui a pouco essa desolação vai passar. Daqui a pouco esse cativeiro vai cair por terra em nome de Jesus. Versículo 9. Desperta, desperta, arma-te de força, braço do Senhor. Você, nós, eu, somos o braço do Senhor. Amém. E o braço do Senhor tem que estar forte. Não pode estar fraco. E para o braço do Senhor estar forte, ele tem que fazer levantamento de peso, ele tem que fazer abdominal, ele tem que fazer exercício físico. E eu estou falando das adversidades, eu estou falando da luta. E se você não entende o porquê das lutas, vá lá e leia sobre o que o irmão Tiago fala. Qual é o objetivo da luta? Qual é o objetivo da tribulação? E ele diz que nós devemos, inclusive, nos alegrarmos com todas estas provas que estão acontecendo. Que nós não podemos desanimar. Que nós devemos ter bom ânimo, diz o Senhor Jesus. E o irmão Tiago, no seu livro, diz qual é o objetivo da tribulação, qual é o objetivo da provação, qual é o objetivo da luta que vem sobre nós. Não é para nos matar, mas é para matar aquilo que nos impede de conhecermos melhor o Senhor, o Deus de Abraão. Amém? Desperta, desperta, arma-te de força, braço do Senhor. Desperta como nos dias passados, como nas gerações antigas. Não és tu aquele que abateu o Egito e feriu o monstro marinho? O braço do Senhor, os representantes de Deus. Não és tu aquele que secou o mar, as águas do grande abismo, aquele que fez o caminho no fundo do mar para que passasse os remidos? Há algo que somente Deus pode fazer. E aqui está falando de algo que somente Deus pode fazer. Mas há algo que nós podemos fazer. É suportar a prova.
É oferecer a Deus em holocausto aquilo que Ele nos pede e que é tão precioso para nós. Logo, já não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Amém. Amém? Glória a Deus. Versículo 11: assim voltarão os resgatados do Senhor e virão a Sião com júbilo, e perpétua alegria lhes coroará a cabeça. O regozijo e a alegria os alcançarão, e deles fugirão a dor e o gemido. Eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu para que temas o homem que é mortal, ou o filho do homem que não passa de era? Não tenha medo, amado. Não tenha medo do homem, da mulher, seja lá quem for. Não tenham medo. Não tenham medo. Sejam braço do Senhor, sejam firmes. Glória a Deus. Sejam prudentes como a serpente, simples como as pombas, sim, mas prudentes como a serpente. E se for preciso ser um leão, há momentos que tem que ser um leão também. Amém. Amém? Quem és tu que te esquece do Senhor que te criou, que estendeu os céus e fundou a terra, e temes continuamente todo dia do furor do tirano? Temes continuamente todo dia o furor do tirano, que se prepara para destruir. Onde está o furor do tirano? O exilado cativo depressa será libertado. Lá não morrerá, lá não descerá a sepultura. O seu pão não lhe faltará. Amém. Amém? O Senhor está preparando a libertação dos cativos. Aleluia. Talvez você esteja preso a alguma coisa. Glória a Deus. Talvez o pão esteja escasso, mas o Senhor tem uma promessa para nós. Amém. Tá? Existe um tempo para cada coisa. Tudo tem um tempo determinado. E o tempo da dor, o tempo do sofrimento, o tempo da escassez vai terminar. Amém. Paulo diz que ele aprendeu a saber lidar quando havia abundância e aprendeu a lidar quando havia escassez. O dia a dia, a experiência. Uma coisa é conhecer o Senhor teoricamente, através da leitura ou das pregações. Outra coisa é conhecer o Senhor no dia a dia, nas lutas. É aí que nós conhecemos o Senhor. É aí que nós vemos a mão do Senhor agindo, o braço forte do Senhor agindo. Amém. É aí. E aí o nosso testemunho vai ser real e verdadeiro. E vai fazer efeito na vida das pessoas. Amém. Amém? Amém. Além de ser testemunhas daquilo que Deus fez na vida das pessoas, nós também somos aqueles que vamos testemunhar daquilo que Deus fez nas nossas vidas nos momentos mais críticos, quando parecia que não havia mais saída, parecia que já não dava mais. Aí o Senhor vem, renova nossas forças, vem, supre as nossas necessidades, e nós podemos seguir em frente e falar do Senhor para as outras pessoas. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Vou pular, versículo 17. Desperta, desperta, levanta-te, ó Jerusalém, que da mão do Senhor bebeste o cálice da sua ira, o cálice de atordoamento, e o esgotaste. De todos os filhos que ela teve, nenhum a guiou. De todos os filhos que criou, nenhum os tomou pela mão. Amém? Amém. Glória a Deus. É isso, meus queridos. Vamos colocar de pé. Aleluias. Às vezes,